Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um portal do Dolly Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Eu sou o Luiz, deficiente visual, mas na batalha todos os dias trazendo para você aí as principais notícias do dia. Já quero pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Assim, mais pessoas vão assistir o nosso vídeo e o canal vai crescer aqui na plataforma. Por isso, conto com a sua ajuda, tá bom? E vamos para as notícias de hoje então. A Receita Federal vai investigar um segundo pacote de presentes vindos da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo o ex-ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, além daquele pacote de joias de 16 milhões e 500 mil reais que foram retidos pela Receita Federal em 2021, um outro pacote passou pela alfândega tranquilamente, segundo o ex-ministro Bento Albuquerque. Esse pacote, que veio como presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, trazia colar, brincos de diamante, relógios e anéis. Bento Albuquerque disse também que essas joias ficaram em poder do Ministério de Minas e Energia até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro, quando foi entregado então ao servo do Palácio do Planalto. Então a Receita Federal vai investigar aí esse segundo pacote, é o que foi revelado, né, nesta segunda-feira. Laguna Carapã conta com a Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e, claro, os melhores preços da região. A Vidraçaria Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã. E atende Laguna e toda, eu disse toda a região. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Vidraçaria Triângulo. Ainda falando sobre essa questão das joias que vieram da Arábia Saudita, o Júlio César de Oliveira Gomes, Júlio César Vieira Gomes, desculpa, ele foi nomeado pelo presidente Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022 administrador da Receita Federal em Paris. Um dia depois de ir um auxiliar do governo, um auxiliar do presidente Bolsonaro até o aeroporto para trazer as joias que haviam sido apreendidas pela Receita Federal. Nessa época, o Júlio César chefiava ali a equipe, né, da alfândega, os representantes ali da Receita Federal no aeroporto. Então ele era o chefe da Receita Federal, chefe da fiscalização da Receita Federal no aeroporto, e então ele tentou liberar essas joias e foi nomeado no dia seguinte pelo presidente Bolsonaro chefe da Receita Federal em Paris. Esta semana, o ministro Fernando Haddad revogou a nomeação. Você se lembra do caso de Tiago Brenan, o homem que agrediu uma modelo e atriz em uma academia em São Paulo há 6 meses atrás? Pois é, ele é acusado de estupro, cárcere privado, dentre outros crimes. Já tem sua prisão preventiva decretada, mas está fora do Brasil. Ele está nos Emirados Árabes, mais necessariamente em Abu Dhabi. Tiago Brenan, depois de agredir mulheres, ele é acusado de estupro, né? E agora apareceu uma nova acusação. Ontem, em uma denúncia feita pelo programa da Rede Globo, o Fantástico, Tiago Brenan
foi, foi denunciado novamente, mas agora por uma pessoa que conviveu com o empresário por mais de 15 anos, o seu motorista. O motorista contou a um repórter da emissora que Tiago Brenan batia no próprio filho. Tiago Brenan, quando teve o filho, morava em Pernambuco e se separou da esposa quando o filho tinha em torno de 2 anos de idade. A esposa lutou bastante pela guarda do menino, mas a justiça concedeu a guarda a Tiago Brenan. Bom, o garoto tem hoje cerca de 16 anos e, segundo esse motorista, Tiago Brenan batia no menino constantemente. Por exemplo, se ele não comesse o macarrão que ele queria, ele apanhava. Né? Se ele não comesse o macarrão que o pai queria, o filho apanhava. Segundo o motorista ainda, ele chegou a esconder uma máquina de choque, porque além de bater no menino, dar socos e cotoveladas e pontapés, ainda dava choque no filho. Em novembro do ano passado, foi pedida a extradição pela Embaixada Brasileira lá em Abu Dhabi. Ainda não tem resposta com relação ao pedido. Né? Foi consolidado o pedido em novembro e o consulado brasileiro em Abu Dhabi só disse que a questão da extradição dele está sendo tratada com as autoridades competentes do país. Tiago Brenan já foi preso lá em Abu Dhabi, mas pagou fiança e está morando em um hotel. Segundo reportagens divulgadas aí por alguns sites da mídia, ele tem pago até 22 mil reais em diárias em hotéis em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Bom, no sábado eu trouxe para você aqui a reportagem de Iane Brena e Ickson Pinto, que foram encontrados na sexta-feira na casa em que vivia o casal, ambos mortos. Iane Brena era vereadora na cidade de Quiriri, além de ser médica. Agora, a novidade, né, é que 19 pessoas já foram ouvidas no inquérito que tenta elucidar essas mortes. Uma das amigas de Iane testemunhou para a polícia e disse que Iane já havia reclamado há 2 semanas atrás, 2 semanas antes da morte, que não queria mais pagar as despesas do namorado. Segundo essa amiga, Iane arcava com todas as despesas do casal e Ickson não contribuía com nada. Iane era vereadora, presidente da Câmara e também era médica. Ickson Pinto se intitulava como atleta de vaquejada, mas não tinha uma profissão definida, né? Não tinha uma ocupação. Então acabava que Iane sustentava a casa e ela reclamou. A polícia investiga agora se Iane tinha tentado pôr fim ao relacionamento. E as investigações seguem, né? E a polícia investiga e não descarta a possibilidade de feminicídio seguido de homicídio. Está precisando trocar os pneus do seu carro? Então venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade, de variadas marcas, nacionais e importados, para carros, caminhonetas e caminhões, e ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! Falando um pouquinho lá da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o sistema de inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido, eles fazem relatórios diários com relação à guerra, à situação diária
da guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia. Esses relatórios envolvem informações colhidas pelo serviço de inteligência, de gravações via satélite e também de pequenos questionamentos que se fazem a soldados que estão em campos de batalha. Então, o Reino Unido divulgou um relatório esta semana falando sobre a atual situação dos soldados russos em campo de batalha. Segundo esse relatório, a Rússia determinou que um grupo de recrutas enviados para a Ucrânia para lutar, a ordem ali foi de atacar, a ordem foi de atacar uma base militar ucraniana usando apenas armas de fogo de baixo calibre e pás. As pás utilizadas são para combate brutal mesmo, combate ali no corpo a corpo. Segundo esse relatório do Reino Unido, isso representa escassez de armas para a Rússia, né? Então os soldados já estão utilizando-se de baixa tecnologia, né? Já utilizando ali a força bruta nos ataques corpo a corpo, porque já estão com dificuldade de armas. Bom, a guerra completou um ano há cerca de 15 dias e o governo russo está acenando, né, uma possível aliança com a China. Gente, aí a coisa complica. A China é o maior exército armado do mundo. A população chinesa hoje, ela passa de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A China se equiparou muito bem com o seu exército. Boa parte de sua população é militar. E armas, o que a China não produziu, ela comprou. Tem armas de todo tipo. Então é o maior exército armado do mundo. Se aliar com a Rússia, vai ficar difícil, tanto para a Ucrânia quanto para os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos têm a OTAN, a Organização do Tratado Nórdico, que tem cerca aí de 30 países que fazem parte da OTAN. Esses 30 países colocam militares, né? Colocam forças militares na OTAN. Bom, mas, pelo que se sabe, mesmo a OTAN não seria páreo para enfrentar a Rússia e a China juntas. Então, isso poderia causar aliança de outros países com a OTAN para ajudar. Traria também aliança de outros países para a Rússia, né? E isso formaria uma possível guerra maior ou mundial. Bom, do lado russo, além da China, nós temos aí a possibilidade de auxiliar nesses combates a Coreia do Norte, né, que entraria a favor da Rússia e da China. Teríamos também o Irã. Teríamos também, possivelmente, a Síria, né? Dentre outros países aí que iriam com certeza se aliar nesses combates. Eu quero saber a sua opinião. Nós vivemos momentos de preocupação, não é só o pessoal da Ucrânia que tem medo diário. Acho que essa preocupação tem que estar presente na vida de todos nós. Porque uma possível guerra mundial, ela vem apontando por aí. E você? O que você acha disso? Você acredita que a China vai se unir com a Rússia? Você acha que pode acontecer uma guerra mundial?
Ou você acredita em um tratado de paz entre a Rússia e a Ucrânia e então a guerra pare, né? Ou uma forma de parar a guerra? O presidente Vladimir Putin ameaçou também essa semana de retomar territórios que, segundo ele, já foram conquistados pela Rússia na Ucrânia. E vamos às cotações. O dólar comercial nesta manhã de segunda-feira está em R$ 5,20. O dólar turismo em R$ 5,45. O euro em R$ 5,55. E nós vamos finalizando o Portal do Dário Notícias. Eu prometo voltar amanhã com as principais notícias do dia. Sou grato a você que assistiu o vídeo até o fim. Ótima segunda-feira para você, uma excelente semana cheia de paz, cheia de alegria e até amanhã. Tchau.